Fala galera, tudo bem? Então, hoje o nosso Simples Talk vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que a minha vida e a sua vida vai ser muito abençoada, muito edificada, porque o Simples Talk de hoje é com esse cara aí, ó, Diego Rocha. Ele é missionário e ele é uma bênção. Já conheço ele há bastante tempo e eu tenho certeza que o testemunho dele, a proposta que Deus fez para a vida dele, vai edificar muito a sua vida, como a minha já tem sido abençoada pela vida dele. O nome dele é Diego Rocha, ele é o filho da dona Luísa e ele veio do Maranhão. Sim. E ele veio parar aqui no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para muitas nações. E ele vai falar um pouco disso para nós. Tudo bem contigo, Diego? Tudo bem, pastor. É um prazer estar aqui com a Simples Igreja, né? E poder ter esse tempo aqui para compartilhar um pouco, né, do que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. Muito bom. Diego, eu queria que você falasse um pouco para nós sobre a sua conversão, como que isso aconteceu, quantos anos você tinha, como que o Senhor Jesus apareceu para você. Então, assim, desde de novinho eu já ia para a igreja com um pastor da Assembleia de Deus, um vizinho nosso, né? Ele sempre me levava. Mas realmente aos meus 15 anos eu decidi entregar minha vida para Jesus. Até os 15 anos eu tinha muita dúvida no que fazer, o que seguir, até que um dia na igreja, na Igreja Batista Nacional, em São José de Ribamar, na minha cidade, no Maranhão, e uma pessoa foi pregar, era um culto de jovens, e ali eu decidi entregar minha vida para Jesus. Legal, cara, muito bom. Eu gosto muito de ouvir as histórias de conversão de cada uma pessoa. Diego, mas com 15 anos você entrega a sua vida para Cristo, você tem um encontro com Jesus, mas o chamado missionário, como que aconteceu, como que surgiu isso no seu coração? Então, naquele dia, além de entregar minha vida para Jesus, eu decidi deixar de viver os meus sonhos para que outras pessoas realizassem os sonhos dela. Eu decidi entregar minha vida para ser um missionário. E foi quando, naquele período de 15 anos até os meus 18 anos, eu via Deus falando para mim, olha, eu vou te levar para um lugar, esse lugar seria o Rio de Janeiro. E lá eu vou te preparar, e o Rio de Janeiro será ponte para as outras nações. E tem sido. Eu fui para outros estados no Brasil, depois que eu vim para o Rio, fui para o Paraguai, para a Argentina, que foi o primeiro campo missionário, e de lá para mais 28 países. É isso mesmo, gente. O cara já viajou para 28 nações. Ele não foi a passeio para tirar foto, simplesmente não. Ele foi com uma proposta no coração, foi com um chamado e para poder ser Jesus para outras pessoas. Como nós temos falado aqui na Simples, Jesus ele estabeleceu a sua igreja na terra para que a igreja pudesse revelar o amor do Pai, revelar a presença do Senhor para as pessoas. Então, Diego, eu queria que você falasse também um pouco para nós em relação assim, como que você conheceu a Jocum? Para quem não conhece, talvez você esteja em casa, não sabe o que significa a Jocum, e então o Diego ele tem muita capacidade para poder compartilhar isso para nós. Então, gente, há 11 anos eu faço parte dessa organização, né? Jocum, Jovens com uma Missão, e um ano eu tive como voluntário, e depois, os outros 10 anos, eu fui como obreiro da Jocum. A Jocum está em mais de 190 países. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos em Santa Cruz da Serra, nós temos aqui em Parada de Lucas, nós temos em alguns morros aqui, quando algumas coisas mudaram, né? E a Jocum, ela existia na minha cidade, tinha uma base da Jocum, e a gente estava sempre em contato com a Jocum. Uma amiga minha, Ana Paula, ela foi alguém assim chave para o meu chamado, alguém que foi para a Jocum, muito nova, e ela voltou e ela incendiou o coração de um monte de jovens, e desses jovens todos eu fui o único que tive coragem de ir para as nações mesmo. E a Jocum, ela tem uma pegada muito boa, que é a questão de jovens. Não só jovem, mas tem muitos anciãos também com a gente lá também. E ela tem aquela questão dos as 7 esferas da sociedade. Então, que você possa fluir tanto na área artística, na saúde, que você pode fluir em todas as áreas da sociedade e ser alguém que vai expressar Jesus para aquelas pessoas, né? E, Diego, eu estava aqui batendo um papo antes de começarmos, né, falando sobre a proposta que Deus ele tem para a igreja. Muitas pessoas veem a igreja como um clube, como
simplesmente um lugar, um social, onde as pessoas vão lá para encontrar pessoas. Isso também acontece, isso também rola, de encontrarmos amigos, bater papo. Igreja também é isso, mas ela não é só isso, né? A igreja, ela é a luz para o mundo, a igreja, ela é, sabe, nós em si, cheios do Espírito Santo, mas a igreja, eu acredito muito na ferramenta igreja, num culto organizado, uma palavra viva, pessoas com sorriso estampado no rosto, e a gente vê isso acontecendo através da Jocum, né? Entrando de maneira estratégica, em várias comunidades, não só no Rio de Janeiro, mas fazendo a diferença em muitas outras comunidades aqui do Rio de Janeiro e do Brasil também, né? Aqui no Rio de Janeiro, a sua primeira estadia, vamos chamar assim, jornada na Jocum, foi em Santa Cruz da Serra? Santa Cruz da Serra, foi contato com eles, né, como voluntário e tal, e sempre eu estava indo lá, tudo, e depois eu fui para Curitiba fazer uma escola chamada TED, Escola de Treinamento Discipulado. Essa escola é a porta de entrada para a Jocum. Se você quer ser um missionário de tempo integral na Jocum, ou fazer os outros cursos da Jocum, que a Jocum ela é uma universidade também. Então, se você quer se graduar na Universidade das Nações, você tem que fazer a TED e depois você escolhe a área que você quer, se é área de aconselhamento, se é área pastoral e área de saúde também. Eu tenho amigos meus que se graduaram, nível superior na área de saúde também com a Jocum, e aí você escolhe e começa a trabalhar essa área, né? Essa vocação. É tremendo, né, cara? Eu me lembro que eu estava assistindo o Descende, e o presidente da Jocum, né, cara? Lauren Cunningham. Cara, um senhor de idade, o cara cheio de vida, o cara cheio de projetos, o cara cheio de disposição. Sim. E eu fico, às vezes, até chateado, Diego, como pastor, de ver tantas pessoas, cara, assim, que não tem aquele calor, aquele fogo no coração para fazer algo para Deus. Sim. Eu me lembro que algum tempo atrás, alguns dias atrás, eu fiz uma live com o Nicolas Oliveira e a gente falando sobre isso, sobre ter o coração incendiado, sobre, cara, é impossível sermos filhos de Deus, sermos cristãos e não termos esse calor no coração, esse fogo no espírito para poder compartilhar as boas novas. E as missões, elas servem para isso também, para poder levar Jesus de uma maneira estratégica para outros lugares, estados, nações. Diego, aqui na Simples Igreja, nós ensinamos e estamos nos baseando, a doutrina, a teologia da nossa igreja, nós falamos muito sobre fé, muito sobre graça, mas nós estamos sobre os 5 ministérios. Eu vejo a figura do missionário atuando, né, ali nos 5 ministérios assim, constantemente. A gente aprende no curso lá na Atos que o ministério do apóstolo, ele é aquele que toca nos outros ministérios. Não esse apostolado como as pessoas pensam em relação a um título, mas a uma função, a um chamado, a um dom que Deus deu para essa pessoa. Então, assim, você pode falar um pouco para nós desse envio do missionário como um desbravador? Olha, quando eu vou ensinar sobre os 5 ministérios para as crianças, não sei se vocês já ouviram isso, você de casa. Eu uso minhas mãos, né? Que existe os 5 ministérios, né? Esse aqui é o mestre, né? Aquele que tira a cera do ouvido para ouvir, né? Esse daqui, esse aqui agora. Esse é o pastor. Esse é o pastor, onde vai dentro da aliança, né? Esse aqui é o evangelista, o que vai aonde os outros não vão, é o dedo que vai mais, o do meio, né? Chega primeiro. E esse daqui é o profeta, o que aponta. E esse daqui é o apostolado, o apóstolo, aquele que toca todos os dedos, todos os ministérios. Então, o que acontece? Para você ser um missionário, literalmente você vai ter que tocar nesses 5 ministérios. Porque se você não tocar nos 5 ministérios, o que acontece? Você não vai ter muito sucesso. Porque o missionário, literalmente, ele é aquele que chuta a bola para o gol e vai para lá para defender o gol. Entendeu? E aí ele tem que cantar, ele tem que pregar, ele tem que construir casa, ele tem que cavar buraco para encontrar água. Então ele é essa figura apostólica, né? O desbravador, aquele que vai estar com uma ferramenta nas mãos e abrindo o caminho, preparando o caminho para a volta de Jesus. É o João Batista, né?
Ô, Diego, eu me lembro de umas coisas que você já fazia, né? Porque outra coisa que a gente fala aqui na igreja é que a pessoa às vezes tem o desejo de fazer algo para Deus, mas que talvez nunca fez. Sim. Nunca fez aqui. E eu sempre falo, cara, se você nunca fez aqui, você não vai fazer em lugar nenhum. E desde que eu te conheço, cara, eu sempre te vi desenvolvendo missões. Independentemente se você estava em Jardim América, eu já via você fazendo missões. Eu me lembro de algumas brincadeiras, algumas mágicas que você fazia, e aquilo era incrível. E a gente já percebia assim que você não ficaria muito tempo aqui devido à paixão que você tinha por pessoas. E assim, Diego, não dá para ser missionário sem amar pessoas, né, Diego? Não dá. Não dá para ir só para conhecer o Mickey, como a gente costuma brincar, né? Depois daquela viagemzinha, tudo acaba, o encantamento. Depois que o avião pousa ali, acabou o encantamento, entendeu? Ô, Diego, o que Deus falou com você e que nível de consciência, de convicção que Deus gerou no teu coração lá quando você tinha 15 anos? E para falar isso para os pais, cara, para falar isso para a família, como que é isso? O que acontece? Nesse período, a minha mãe, ela não estava ali na igreja firme, não seguia Jesus, sabe? E meu pai tinha falecido, meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. E aí eu tinha responsabilidade, meus irmãos já estavam casados, eu seria o que cuidaria da minha mãe. E eu lembro que tudo que segura meu chamado até hoje foi uma palavra que Deus me deu, que está lá em Jeremias 5, que diz: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e te constituí profeta entre as nações. E essa palavra, ela é o meu mar. E quando eu penso em afundar, eu me seguro nela. E ela me faz andar sobre as águas. Sabe? E eu sempre falava isso para minha mãe. Minha mãe falava: mas Diego, isso é impossível, a gente não tem dinheiro, a gente mora muito longe. E o que acontece? Eu tinha uma amiga que ela falava sempre: Diego, Deus é responsável. O mesmo que vai te chamar, Ele vai ser responsável para te sustentar. E olha, Rodrigo, são assim, exatamente 12 anos vivendo na dependência de Deus. E eu estava comentando com a minha esposa que essa crise toda que a gente está vivendo, eu pensei que eu não ia sobreviver ela. Entendi. Foi tão louco isso tudo, e ela não está no país dela, então minha esposa com choque cultural, a gente sabendo assim, como que a gente vai parar tudo, todo mundo está passando por situação financeira, e como é que Deus vai nos sustentar? E eu falo, já tinha planos para Deus, entendeu? Dizer assim: Deus, se acabar isso aqui, eu vou começar a pescar com outra coisa, não dá mais, eu estou casado hoje. E esse tempo de pandemia, a gente tem visto como Deus tem nos sustentado, como Deus tem sido responsável conosco, realmente. Tem uma frase do pastor Marco Antônio Joaquim, né, que foi uma das pessoas responsáveis também pela minha vida, que me discipulou quando jovem, e ele falava que tudo que Deus aprova, né, Ele investe. Ele investe. Então, tudo. A gente percebe também isso muito assim na simples igreja, né? Nós começamos de um jeito bem caseiro, literalmente na minha casa, e a gente vê o cuidado de Deus nos tirando de lá, nos trazendo para cá, enviando pessoas capacitadas, pessoas profissionais. Eu me lembro que, Diego, a gente estava aqui conversando que um dos maiores investimentos nossos aqui é na área infantil, né? E a gente orava a Deus: Senhor, nós precisamos de pessoas que amem trabalhar com crianças. E Deus ele foi enviando, cara. Porque Deus, Ele aprova, Ele investe, né, cara? Ele cuida. Deus, Ele é responsável por aquilo que Ele promete, né, cara? E aí, Diego, eu queria que você falasse para nós essa questão, né, cara, de cortar esse laço com a mãe. E nós já fizemos uma live aqui com um menino que é um homem, né, casado, tem filho, que está na Eslovênia hoje, é um jogador de futebol. E eu falo para ele: cara, você é jogador de futebol em segundo plano, mas você é um pastor, você é um missionário. E assim, ele falou da dificuldade que era de ficar longe da família, mas entendendo o chamado de Deus, né, cara, isso faz toda a diferença, né? E o interessante de tudo que para minha família entender demorou um pouquinho. E durante o começo, né, as pessoas veem hoje o Diego, eles falam assim: é muito fácil ser missionário. Mas a Rosângela, a esposa do pastor Ronaldo, sempre fala
Quem andou com ele sabe o quanto era difícil para ele, o quanto foi difícil e o quanto ainda é difícil, né? E eu voltava para casa, às vezes, eu falava, contava para minha mãe as frustrações, ela falava, Diego, isso não dá certo. Volta para casa, trabalha, pega o seu emprego de volta, faz isso. Eu queria fazer concurso público, ser um funcionário público, queria futuramente ser um professor universitário. Então, esses eram os meus planos. E esse vínculo com a minha mãe, eu tinha um vínculo muito forte. Mas até que um dia, eu lembro que eu estava no campo missionário, eu estava na Europa, minha mãe estava muito mal. E eu recebi a notícia. E eu, desesperado, comecei a arrumar tudo e eu decidi vir embora. Quando, de repente, Deus falou para mim, você não é médico, você não é Deus. Por que você está desse jeito? Se ela morresse hoje, você traria ela de volta? Você confia em mim? E foi quando eu vi que a minha atitude ali era o quê? Que eu não confiava em Deus. E que eu amava a minha mãe mais do que a Deus. E foi quando Deus me pediu a minha mãe. Ele falou assim, Diego, me entrega, eu sou responsável, eu cuido dela. Da forma que você vai estar cuidando do povo no campo, eu vou estar cuidando dela. E foi literalmente no momento que eu entreguei minha mãe para Deus, que eu cortei ali o cordão umbilical, eu recebi uma notícia que minha mãe estava bem, já tinha saído do hospital e estava tranquila. Coisa tremenda, né, Diego? Nós temos aqui na igreja uma reunião que nós chamamos de escola de maturidade, né? Ela acontece de 15 em 15 dias, domingo pela manhã. Eu me lembro que um dia eu estava pregando aqui uma mensagem, né, falando, o tema era Não Ameis o Mundo. E aí eu comecei a ministrar ali na palavra de 1 João, né, quando o apóstolo João fala Não ameis o mundo. E aí eu fui saltando em alguns versículos da palavra. E aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, que até mesmo a nossa família pode se tornar mundo, né, para nós, né? E aí que tem um versículo, tem um texto que Jesus, que ele vem falando assim, olha, eu vim para trazer mesmo na família esse tipo de desconforto. E aí eu sabia que naquela semana algumas pessoas iam me mandar mensagem, pastor, cara, eu não entendi muito bem aquilo, não sei o que. Eu falo, cara, é porque o amor que Deus espera de nós, a devoção, o relacionamento que Deus espera de nós é entrega total. E aí eu me lembro que Deus me deu uma frase, que se Deus não for o primeiro colocado no pódio do nosso coração, Ele não vai aceitar ser segundo lugar. Não vai aceitar. E, cara, glória a Deus pela tua vida, cara, porque assim, eu me alegro muito quando alguém fala assim, caramba, aquela mensagem que você pregou edificou minha vida. Mas eu acho que existe um galardão, eu acho que existe algo muito maior assim em relação à sua vida, porque, cara, são 28 nações. Você imagina quantos argentinos, quantos paraguaios, quantos uruguaios, quantas pessoas dessas nações todas, que hoje vão falar assim, cara, eu me lembro daquele brasileiro. E eu acho isso bacana demais. Agora, o chamado missionário é um chamado para todos nós. Sim. E a igreja não consegue entender isso, que nem todos vão viajar, mas que nós somos missionários dentro daquilo que nós já fazemos aqui. Um jogando bola, o outro trabalhando numa televisão, o outro trabalhando com artes, você no campo missionário, eu como pastor. Fala um pouco disso para nós, por que existe essa dificuldade de entendimento? Né? Primeiro, o que acontece? A igreja, nós, quando eu digo igreja, eu digo nós vivemos, temos um pensamento que não é bíblico, é um pensamento grego. E é uma dicotomia grega, que é sagrado e profano. Aqui na igreja, tudo é sagrado. Mas quando eu meto o pé para ali para fora, na rua, começa a ser profano. E aí eu perco aquela ideia que eu não devo glorificar a Deus lá fora. Somente aqui dentro da igreja. Então, essa dicotomia grega ela tem que ser quebrada. E nós temos que entender que não existe a separação. Por exemplo, o pastor Rodrigo é pastor, eu, Diego, sou missionário, então a minha profissão e a dele é sagrada. Não. A profissão do médico também é sagrada. A profissão do advogado também é sagrada, do juiz, do professor. Então, quando nós entendemos que essa dicotomia grega ela tem que ser quebrada, nós vamos começar a ver a nossa profissão como uma vocação. E eu não vou para aquela área porque eu vou ganhar dinheiro, mas eu vou porque eu vou glorificar Deus naquele lugar.
E aí, ao invés de eu ser um simples professor que vai estar ensinando em sala de aula, eu vou ser um professor que vai caminhar com Jesus dentro da sala de aula. Eu vou ser um juiz que vai julgar com Jesus do meu lado. Eu vou ser um médico que vou fazer cirurgias com Jesus do meu lado. Então, quando eu entendo que a profissão que o mundo fala ali é minha vocação, tudo muda. Tudo é diferente, eu começo a ver o mundo espiritual com uma outra perspectiva, a minha cosmovisão, a minha maneira de ver o mundo, ela vai mudar por completo. Então a gente tem que quebrar essa dicotomia grega. O sagrado e o profano, não existe essa separação, tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Nesses dias aí de pandemia, né, a gente estava falando dos livros que a gente gosta de ler, tomando um cafezinho ali. E eu tenho assistido alguns documentários, eu tenho assim procurado me edificar, né, através de história de pessoas de fé. E eu estava assistindo esses dias, você que nos assiste puder também, o nome desse filme é Keylor Navas, um homem de fé, que é a história do Navas, que é o goleiro da seleção da Costa Rica, que foi goleiro do Real Madrid e hoje é goleiro do Paris Saint-Germain. Cara, o moleque, bicho, quando pequeno, ele era pequenininho, ele não tinha nenhuma possibilidade de ser goleiro, mas ele entregou a vida dele para Cristo, ele tinha uma fé tremenda e, assim, ele tem um crescimento no seu corpo, assim, surreal. Deus fez um milagre na vida dele, ele cresceu de uma maneira que foi a mão de Deus e ele foi para o Real Madrid. E quando ele chega lá, os repórteres perguntam para ele, você acha que veio para cá para ser o terceiro goleiro e você se contenta com isso? Ele falou, não, eu vim para cá para ser o titular, porque eu trabalho muito e eu tenho fé em Deus. Então, Diego, eu acho que falta um pouco disso, né, cara? Essa questão das pessoas entenderem que você pode ser esse médico, você pode ser um grande empresário, você pode ser um engenheiro, você pode ser o que você quiser, mas sempre nós vamos ter que colocar lá Mateus 6,33 em primeiro lugar. Tem que colocar Deus no pódio do coração. É isso que eu acho que as pessoas ficam impossibilitadas, né, Diego? De, às vezes tem um sonho, às vezes tem um projeto, às vezes quer... Mas faz tudo ao contrário, não busca Deus em primeiro lugar, não coloca Deus em primeiro lugar, e aí fica um pouco complicado, né? Diego, você já falou um pouco, mas eu queria assim, que você falasse um pouco mais, de maneira mais profunda, sobre a primeira ou as primeiras viagens internacionais. Qual foi a dificuldade, choque de cultura, como que é isso? O que acontece? Muitas pessoas elas pensam o seguinte, o missionário ele viaja para tudo quanto é lugar. É muito fácil. Uma vez eu ouvi muito isso, que era muito fácil ser missionário da minha forma. Mas só que as pessoas elas não entendem que quando eu saio daqui do Galeão e vou, por exemplo, para a Europa, e chego lá na Europa, depois a primeira semana tudo me encanta, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas depois da primeira semana começa a vir um choque cultural. Aí você começa a vir as dificuldades, e aquele encanto todo acaba, e você tem uma nova língua para você aprender, você tem uma nova cultura, se adaptar a um novo povo, comida. Então, a dependência de Deus, depender por completo de Deus. E então, assim, é muito difícil, é um grande desafio. É um grande desafio. E o lugar que foi mais desafiador para mim foi Moçambique. Foi viver em Moçambique. E ontem eu estava comendo um biscoito Maria, bebendo uma Coca-Cola lá em casa ontem à noite, e eu lembrei que por muitas noites, várias vezes eu tinha que escolher ou almoçar ou jantar. E eu lembro que eu ia para a África do Sul, que era um país vizinho, uma vez por mês, comprava um bife, e esse bife eu partia em 3 bifes, e ali eu comia, assim, um dia eu comia bife, outro dia eu não comia. E aí, à noite eu tinha que escolher, ou eu jantava, ou eu comia o biscoito Maria com uma Coca-Cola pequenininha. Então, foi muito difícil. É um país que eu tive que aprender língua. Apesar de falar português, eu escolhi trabalhar com um povo chamado Xangana e aprender a língua do povo, estar no meio do povo, plantar a igreja, ir para as vilas. Então, é que eu tinha menos, na época,
uns 15 quilos, era bem magrinho, voltava pro Brasil bem fraquinho mesmo, porque era muito difícil. Aí só o pastor Ronaldo para ajudar mesmo, só né? o pastor Ronaldo. Para poder dar uma moral. Um beijo pro pastor Ronaldo aí, para toda essa família que nós amamos. Cara, você falou sobre chegar num povo desconhecido, né? Sim. Eu me lembro que no seminário tinha um professor chamado Barbosa, ele era professor de missiologia, e ele falava, né, cara, sobre as técnicas, sobre a abordagem, como que se chega num lugar desse, porque a gente não consegue, assim, mensurar, imaginar, cara, como é que se chega num lugar desse. Porque aqui no Brasil é uma bênção, né, Diego? O Brasil é um país maravilhoso para se trabalhar com missões. A gente chega nos locais, é bem recebido, as pessoas dão um cafezinho. Se você for perguntar, quer uma oração? Todo mundo aceita uma oração. Como é que chega num lugar desse, cara? Lá em Moçambique. Moçambique é mais aberto que o Brasil. Assim, as pessoas estão necessitadas, né? Sim. Então, se você chega com algo para dar, para comer, eles vão vir. Apesar que você pode cometer muitos erros na hora de transmitir o evangelho se você for transmitir de primeiro. Né? Então, mas, por exemplo, a Europa, como você vai oferecer algo para alguém que tem tudo? Como você vai pregar o evangelho na Europa? Cara, eles têm tudo, eles são ricos. Na Suíça, por exemplo... Desculpa te cortar, o Felipe falou justamente isso. Como pregar o evangelho na Eslovênia? Tá um lugar lindo, maravilhoso, o índice de desemprego zero. Então, se você quer uma televisão ou uma geladeira, você liga para uma instituição e você escolhe qual tipo de geladeira eles mandam para tua casa. E aí, como você também evangeliza, entra numa cultura... Na Índia, onde eu moro, um país da janela 10/40 e está em 10º lugar em perseguição no mundo, um dos países mais perseguidos do mundo. É mais fácil até ser missionário na Síria do que ser na Índia, porque a Síria está na frente da Índia, né? Então, literalmente, é mais fácil. Então, o que acontece? Nesses lugares fechados e na Europa... que você não tem como apresentar Jesus, a única coisa é você fluindo nos dons. Tem que haver manifestação. Você tem que ser alguém que vai fluir nos dons, porque se você for somente com Jesus te ama, entregar um folhetinho, eles não vão ouvir nada, não vão com a tua teologia, talvez que você aprendeu lá no seminário, é arriscado eles até passar por cima de você. É o evangelho que o apóstolo Paulo fala, né? O evangelho é o poder, de Deus. Você tem que caminhar com esse poder. Diego, você viaja muito, você anda muito aí, né, cara? Falta essa convicção de que o evangelho ainda é o mesmo, de poder? Falta. O que acontece? A gente recebe muitos jovens, né? Muitas pessoas que têm chamado para ser um missionário. E a gente vários países, né? A gente costuma dizer lá em Nova... Eu moro em Nova Delhi, né, na Índia, na capital. E é no norte, é um lugar, a parte da Índia mais difícil de pregar o evangelho. Então, quando a pessoa chega, ela chega cheia de empolgação, tal, com aquela fantasia do campo missionário, eu quero alcançar isso, alcançar aquilo, e a gente fala assim, olha, se você sobreviver 1 ano aqui, você vai morar aqui pelo resto da vida. Aí ele não entende, né? Ele fala assim, não, eu quero, vou morrer aqui nessa terra. Então, quando passa o 1º, 2º mês, ele começa a ver que aquele lugar é um campo de batalha mesmo, que ele precisa... Se a pessoa não é crente, ela precisa virar crente naquele momento. Ou ela vira, ou ela morre. Porque eu acho que as pessoas falam assim, Diego, para ser missionário é muito difícil. Eu falei, meu amigo, vai servir o Senhor num país perseguido, porque lá, se você não é crente, você vira crente. Você vira crente de verdade. Se você não flui nos dons, você vai começar a fluir. Porque a pressão é tão grande que, literalmente, aqueles dons eles vão ser despertados dentro de você e não vai ter outra escolha. Se o cara não tem vida de oração e vida de leitura da palavra, ele vai ter que ter, né? Na marra. Porque pelo menos aquela oração, Senhor, me guarda. Literalmente. Cara, que coisa, a gente não imagina, cara. A igreja brasileira é muito privilegiada. Nós somos brasileiros, nós somos muito privilegiados. Sim. Quero falar até para você, cara, que faz parte aqui da Simples Igreja. Nós somos um povo muito abençoado por Deus. Temos liberdade. Se a gente quiser ir ali na praça agora, não nesse período, mas quisermos ir ali, montar o som, pregar, falar de Jesus, vai lá na Índia fazer um negócio desse. Vai abordar alguém para falar desse Cristo vivo. É muito difícil. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com o Pedro do Borel, cara. Sim. O Pedrão, e ele estava me compartilhando
Como que eles faziam para evangelizar no Egito, por exemplo, numa situação que ele estava lá? E eu falei, cara, é um trabalho de formiguinha, né, cara? É uma celebração enorme quando uma pessoa entende. Mas Jesus morreu por esse né, cara? Fala para nós essa maneira de chegar na pessoa. Cada lugar é um lugar, cada nação é uma abordagem. O que acontece? Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Eu estava lendo um livro que faz parte da minha licenciatura e esse livro ele dizia um pouquinho sobre o poder de Deus, né? Sobre que o autor ele dizia essas coisas não acontecem mais hoje. Não acontece. Aí eu comecei a ler o livro. Aí mais na frente essa questão de milagres, tudo não acontece mais. Aí mais lá na frente ele falou, mas, porém, entretanto, tinha um missionário lá na Ásia que ele voltou para o país dele dizendo que as pessoas estavam se convertendo naquele lugar porque eles tinham visto milagres. Aleluia. Então assim, o autor ele tentou, né, mas lá na frente ele viu que existe ainda. Há pessoas que caminham com o poder de Deus. Pessoas que têm o evangelho como o poder de Deus. Então, lá na Índia, por exemplo, a gente tem uma casa de oração. E todos que fazem parte da nossa equipe, é obrigatório. Se você quer fazer parte da nossa equipe, você tem que ter 2 horas de oração. Louvor e adoração e oração. Por dia nós nos reunimos. 7 horas da manhã nós estamos na casa de oração. É um lugar onde ninguém sabe que funciona uma casa de oração, que nós vivemos num país perseguido. E ali a gente tem o nosso período de intercessão, de louvor, de adoração. E nesse período de louvor e adoração, Deus ele nos dá a palavra, Deus dá visões para as pessoas. E pessoas, por exemplo, um exemplo meu. Uma vez eu estava num tempo de oração com o pessoal, e foi quando Deus me mostrava uma mulher, e essa mulher ela estava na porta do mercado, ela estava vestida com um sari, que é uma roupa indiana vermelha, com umas pulseiras, 3 pulseiras no braço, deu toda a característica que Deus queria curar aquela mulher. E ali, depois daquele período, cada um sai para o seu campo para caçar milagres. Nós falamos que nós saímos para caçar milagres. E uns vão para estudar língua, né? Outros, depois da aula de línguas, ele vai para o campo caçar milagres. E eu fui nesse mercado, precisava ir. Quando eu chego lá na porta do mercado, eu encontro a mulher exatamente como Deus tinha falado. Caramba. E ali eu orei por ela, conversei com ela e falei assim, você tem um problema na coluna, não tem? Ela falou, sim. Eu tenho. Eu falei, pois eu estava orando e Deus mandou eu vir aqui para orar pela sua coluna que você ia ser curada. E ela falou, olha, eu senti algo de vir para cá para a porta do mercado. Eu não sabia o porquê. Eu não tenho nada para fazer aqui. E eu orei por ela, né? E nisso a mulher foi curada. E diante disso tem muitos outros milagres. Então isso é uma forma, é um trabalho. A primeira coisa que você faz quando você chega num país perseguido, um país onde o evangelho é muito difícil, é a oração. Porque é a oração que vai mover a mão de Deus. E se você não tiver uma vida de oração, você não vai conseguir viver naquele lugar, porque você vai se meter em furada. Se você não ouvir Deus, se você não tiver o ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus, você vai ser preso, você vai destruir com o trabalho da pessoa que está sendo lá plantada. Então, você não pode se mover diante das suas emoções, mas não ouvir a voz de Deus. Romanos 8,14, né, cara? Romanos 8,14 é um versículo que eu sou assim apaixonado, que diz, né, que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Então é uma característica, Diego, ser guiado. E assim, eu não encontro na Bíblia nenhum texto ou versículo que diz que o poder de Deus cessou. Esse entendimento, essa doutrina de que cessou o poder de Deus, isso é um engano para a igreja. Nós temos que acreditar sim nos dons, fluir nos dons. E falando um pouco sobre isso, como o missionário ele flutua, ele toca nos 5 ministérios, o ministério evangelístico é muito marcado por sinais. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que Filipe, o evangelista, ele, quando saiu para pregar o evangelho, o ministério dele foi marcado por sinais, prodígios e maravilhas. E o sermão dele era um só, né, Diego? A Bíblia vai dizer assim, e Filipe falava de Cristo, ele só pregava Cristo. Qual era o sermão de Filipe de hoje? Cristo. E o de amanhã? Cristo. Então, assim, muitas pessoas ficam, eu não sei como falar, eu não sei como falar de... É só falar de Jesus.
O que Jesus fez na sua vida, isso já é poder, não é isso? O nosso testemunho, né? É o nosso testemunho. Eu me lembro que quando eu me converti, eu falava de Jesus. E assim, eu amo orar por pessoas enfermas, eu creio no poder da cura. E a igreja, enquanto a igreja não abrir a boca e impor as mãos e orar por pessoas enfermas, as pessoas vão ficar doentes. Jesus andou por toda a terra fazendo bem a todos, curando os oprimidos do diabo e curando os enfermos. E ele diz que ele nos deu esse mesmo poder e nós vamos fazer os mesmos sinais que o dele e maiores ainda. Então está sobre a igreja essa possibilidade, esse poder de impor as mãos sobre as pessoas e ver pessoas sendo curadas. E eu acho que não existe um momento melhor para isso, né, Diego? Sim. Eu acredito que esse momento de pandemia é o momento de nós nos manifestarmos como filhos de Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala que a criação, ela geme, ela grita com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E se os filhos de Deus não se manifestarem, os filhos de Belial vão se manifestar. Então, se eu for covarde e não orar por uma pessoa que está enferma, cara, os filhos de Belial vão vir. Eles vão orar e eles vão vir com espírito de engano e vão enganar aquela pessoa. E eu acredito que é o tempo de nós como igreja. O povo está gritando, o povo está desesperado. É não perder nenhuma oportunidade de testemunhar Jesus. Não perder nenhuma oportunidade de fazer o Cristo conhecido. E lá no condomínio que eu estou morando mesmo, assim que começou, eu falei para minha esposa, essa é a oportunidade que nós vamos ter de falar de Jesus aqui. E eu lembro que se reunia na portaria, muita gente desesperada. Eu falei, você sabia que na Bíblia já vinha dizendo tudo isso? E eu começava a falar, e até que chegou uma vez, bateu na nossa porta, uma mulher, ela falou assim, olha, você é pastor, né? Eu falei, sim. Uma pessoa falou para mim que você é pastor, e a gente era novo lá no condomínio, e eu quero pedir que você ore pela minha família, pelo meu marido, pela minha filha. E a gente orou, e tem sido assim lá em casa, sabe? As pessoas têm visto Jesus em nós, as pessoas têm buscado querer o Deus que nós servimos. As pessoas sempre vão correr para a luz, Diego. Vão. As pessoas sempre vão correr para a luz. Uma coisa que eu estava falando com o pastor Ronaldo é o seguinte, imagina se para nós está difícil, que temos a esperança que é Jesus, imagina para outras pessoas que não têm, como devem estar nessa situação. Então, nós que temos essa luz, nós que temos essa esperança, é momento de nós sermos resposta para essas pessoas. Esse é o momento. E as pessoas elas ficam assim, eu não sei o que fazer na igreja. Eu sempre falo assim, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1 que o nosso primeiro chamado é nós servirmos a Ele. Sim. Servir a Deus é o nosso primeiro chamado. Agora, nós também temos um chamado que também é o chamado de todos, que é poder ser Jesus para alguém. É poder manifestar. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Jesus é a expressão exata de Deus Pai. Diego, eu acredito muito que a igreja ela tem esse potencial de ser a expressão de Jesus, de ser a maneira como Jesus andou na terra. Nós estamos muito preocupados com uma maneira religiosa de propagar o reino. E eu acho que a gente ia se escandalizar se Jesus estivesse aqui no nosso meio. Com certeza. Jesus seria o maior barato, cara. Eu falo pro pessoal aqui, eles morrem de rir comigo, que Jesus, se estivesse nas nossas igrejas, aqui nas simples igrejas, quando acabasse o culto de domingo, ele ia chamar a gente para tomar um açaí ali na praça. Vamos ali tomar um açaí, vamos bater papo com as pessoas. Jesus, ele tinha esse perfil de ser do povo, de estar no meio das pessoas, não é isso? Sabe assim, Rodrigo, uma coisa que você falou muito é sobre você ser a expressão exata de Jesus, para você ser os pés de Jesus aqui na terra, as mãos de Jesus aqui na terra. Eu lembro que assim que eu casei, nós fomos morar num apartamento, eu e minha esposa, a gente alugou um apartamento, e esse prédio todo, ele era hindu. Nossa. Todo hindu, no nosso bairro, só tem 2% de... não 2%, nós somos... só tem 4 famílias cristãs. 2 é católica, 2 é protestante. E nesse lugar também a gente não conheceu muito a realidade, porque a gente não viveu muito tempo lá. Mas a questão de... Aí eu entrava no prédio,
todo prédio na Índia, geralmente, tem um templo, tem um altar de adoração aos deuses, aos ídolos. Então, ali naquele lugar, o povo, o dono daquele prédio, ele orava mais de 5 vezes, às vezes, por dia, entregando as oferendas para os deuses, dava banho nos deuses, tudo lá nas imagens. E aí eu falei para minha esposa, eu falei assim, olha, se ele ora 5 vezes, a gente vai orar 10. Se ele orar 10, nós vamos orar 20, porque eles vão ver Jesus em nós. Nós temos que ser a expressão exata de Cristo. O que aconteceu? A gente saía pela manhã, eu com violão, ela com teclado, e a gente ia às vezes para casa de oração, e às vezes a gente ia para casa de alguns irmãos fazer cultos, que eram em casas, né? E dia de semana, era a semana toda essa nossa vida. E um belo dia, eu descendo as escadas do prédio, já estava botando o teclado no meu carro, pronto para ligar, ele me chama, o dono do prédio. Ele fala assim, ô senhor Diego, tudo bem? Você pode falar comigo rapidinho? Eu falei, sim, eu posso falar com você. O que foi? Teve algum problema, tal? Ele falou, não. Você já percebeu que quando vocês saem de casa, todo mundo fica olhando para vocês, e quando vocês voltam também as pessoas ficam olhando? A gente voltava 2 horas da manhã, as pessoas estavam lá para ver. E a gente achava que eram fofoqueiros, que eram não sei o quê. E o indiano, ele lida muito bem com o sagrado, com esse mundo espiritual. Mesmo o hindu, então, quando ele vem para Jesus, é muito fácil ele fluir nos dons, porque aquilo já é parte da vida dele. Entendi. E quando eu falei, o que está acontecendo? Eu tenho notado isso. Ele falou, sabe o que é? Quando vocês saem, ninguém sabe explicar, mas é uma luz tão grande ao redor Aleluia. de vocês. E quando vocês voltam, vocês vêm com essa luz e o prédio sente uma paz tão grande. E todo mundo está comentando sobre isso. O que é essa luz? Aleluia! E aí eu cheguei para ele e falei assim, sabe quem é essa luz? Essa luz é Jesus. Ele falou, quem é Jesus? O meu vizinho não sabia quem era Jesus. E eu falei, olha, eu vou lá em casa, eu vou voltar. Eu tinha um baú onde eu escondia as Bíblias em hindi. E aí eu peguei e falei, olha, eu vou lhe dar essa Bíblia. E você estuda, lê o Evangelho de João, você vai ver que tem muita luz. Onde está falando de luz é de Jesus, é desse Jesus. E aí depois eu tive mais umas conversas com ele e tal. E aí depois a gente teve que mudar de apartamento. E aí não sei o que Deus fez na vida daquele homem. Mas essa é a importância. É tempo de nós deixarmos de falar mais e agirmos como Jesus. É tempo de nós sermos a Bíblia que muitos não podem ler. É isso aí. Nós precisamos ser essa Bíblia, andar pelas ruas, e mesmo que eu esteja com sunga de praia, na praia, lendo um livro, a pessoa tem que olhar para mim e falar assim, olha, você é cristão, aí, você é servo de Deus. Aí. É tempo de nós deixarmos de nos fantasiarmos de cristãos. Aleluia. E vivermos o verdadeiro evangelho mesmo. Sabe, Diego, a gente teve uma experiência, eu não gosto muito de ficar dando testemunho próprio, mas é uma história muito legal. O meu filho mais velho e o pequenininho vai acompanhando também, fazem jiu-jitsu, né? Uhum. E aí eu ia levá-los para a academia de jiu-jitsu de bermuda, de short, camiseta, chinelo. E aí o que acontece, cara? Eu ficava lá e eu nunca falei, eu sou pastor, nada, ficava lá acompanhando. E aí o professor vinha falar comigo, eu abraçava ele, dava um abraço e apertava a mão e batia papo, falava sobre tudo. E aí passou muito tempo e ele descobriu que eu era pastor, mas não foi por minha boca. Alguém falou para ele. Resumindo a história, ele se converteu, ele e a família toda. E eles estão congregando com a gente aqui. Glória a Deus. O marido, a esposa e os 2 filhos. Amém. E um dia ele falou para mim assim, falou, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, mas eu parei de beber, minha vida está mudando de dentro para fora e não é por força, mas alguma coisa aconteceu e eu tenho caminhado muito próximo dele e ele falou assim, cara, você mostrou para mim um Jesus que eu não conhecia. E essa é a proposta até mesmo da Simples Igreja. É mostrar um Cristo vivo que tem prazer de se envolver com a comunidade, com a sociedade, de estar no meio das pessoas. Quando Jesus ele fala, Rodrigo, que as pessoas têm uma noção de santidade completamente deturpada. Fala, santidade é o quê? É se separar, sim. Não é se separar do mundo. Quando Jesus fala para Deus, eu peço que o Senhor os livre, mas Deus não tira eles do mundo, mas eu quero que você os livre desse mundo. Amém. Então Jesus ele não pede para Deus nos tirar do mundo. Ele pede para
para Deus nos livrar desse mundo. Então, quando a igreja ela se afasta da cultura local, quando a igreja se afasta do mundo que o povo fala lá, né, a igreja ela gera podridão. Ela cria o seu gueto e ali ela começa a excluir pessoas. Cara, então, é tempo de nós dialogarmos com a cultura local e levar Aleluia. redenção para a cultura local. Não mudar aquela cultura, mas levar redenção. Levar Jesus, levar o Cristo para aquele lugar. Ô, Diego, isso aí, cara, isso aí para mim é fascinante, porque quando eu falo a palavra igreja, só me vem essa definição que é para os de fora. Sim. Que é revolucionar mesmo de maneira positiva. Agora, Diego, como que a igreja hoje, como a igreja local, ela pode estabelecer um trabalho missionário para a sua comunidade? Enviando pessoas, beleza, para outras nações, outros estados, sim. Mas como começar? Porque uma igreja, por exemplo, a simples igreja, hoje, com 1 ano de idade, o que eu, como pastor da simples igreja, como começar isso, né? Eu acredito assim que tudo começa na oração, né? Colocar a igreja para ouvir Deus e perguntar para ela mesma como ela pode ser resposta para esse mundo. Qual é a forma que ela vai ser resposta? E eu acredito que uma coisa que a gente faz muito lá na Índia a gente tem roda uma escola, né, chamada TED, e nessa escola a gente encoraja os alunos a ouvirem a Deus. E no período de escola, esse aluno ele é encorajado a ouvir Deus de como ele pode ser resposta para a sociedade. A gente ouviu de alunos dizendo, olha, eu tenho que ser um médico. Então eu vou me preparar para ser um médico e os hospitais serão meu campo missionário. O outro, olha, eu entendi que eu vou fazer um bolo e vou levar para o meu vizinho ali do lado. Legal. E ele chegava lá, o vizinho falou, eu estava com tanta vontade de comer esse bolo. E ele falou, sabe por quê? Sabe por que eu vim aqui? Porque tem alguém que se importa por você. Esse alguém é Jesus. Ele tocou no meu coração, ele falou comigo para fazer esse bolo e trazer para você. Vê como Jesus se importa com você. Então, porque o que acontece? Nós estamos muito preocupados em pedir coisas para Deus, mas nós não estamos preocupados em parar e ouvir de Deus falar, Senhor, quem o Senhor quer abençoar hoje através da minha vida? Onde que o Senhor está nesse negócio aí? Qual é a tua vontade? Então, a gente quer coisas, mas a gente não quer parar. É uma coisa que a gente faz muito lá em casa. A gente recebe nosso dinheiro, a gente tira o nosso dízimo, a gente dá algumas ofertas missionárias, a gente ajuda alguns missionários. E aí eu mais a minha esposa, a gente vai ouvir Deus, saber quem Deus quer abençoar através de nossas vidas. E é incrível que todas as pessoas que Deus nos mostra, ela fala assim, puxa vida, eu estava pensando nisso. Uma vez eu lembro que a gente casou, e nisso que a gente casou na Índia, eles dão um presente, dinheiro. E a gente tinha todo o dinheiro do nosso casamento. Com 2 semanas de casado, Deus falou assim, distribui o teu dinheiro com as pessoas. E a gente saiu distribuindo. E aí e Deus falou assim, eu não quero que você vai dar para essas pessoas aqui. Essas pessoas tinham dinheiro. E as pessoas não queriam. Eu falei, não, Deus está mandando a gente dar para vocês. E depois o testemunho que a gente ouviu dessas pessoas, eu falei assim, Diego, tu não sabe o quanto foi gerado algo assim tão tremendo dentro de mim e hoje nós fazemos isso com a nossa família. A gente abençoa outras pessoas, a gente para ouvir de Deus. Então a igreja local ela tem que orar, ela tem que ouvir Deus. Não é pegar o método de Ciclano, o método do Diego, o método do pastor João dali, que não vai funcionar. Deus, ele se importa conosco, ele dá uma visão para cada ministério, para cada pessoa. Então, a primeira coisa que a igreja tem que fazer é o quê? É ouvir a voz de Deus. E Diego, então assim, trazer uma frase aqui, né? O problema não é que Deus não fala, né? O problema é que a igreja não quer ouvir. Deus, ele fala, Deus, ele quer conversar, ele quer falar para as pessoas. Diegão, eu queria que você falasse para essas pessoas que estão nos acompanhando sobre a questão de propósito de Deus, a questão de existência, a questão do chamado. Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, mas nós existimos para uma coisa. O que acontece? Nós temos que entender que nós somos criados para realizar um propósito. Nós temos que andar com um propósito.
E nós temos visto aí uma sociedade, um mundo sem propósito nenhum, ele não tem. E aí eu me encontro, como você falou no começo, com Loren Cunningham, lá no Descende, o homem, parece, se não me engano, ele tem 82 ou 92 anos. 92 anos. Cara, e ele é um dos maiores visionários, homens dos visionários que eu já vi em toda a minha vida. Eu tive numa reunião com o Loren, e ele falando, sabe o que ele falou? Ele estava traçando um plano para até 2026 todas as línguas terem a tradução na sua Bíblia. Pelo menos um trecho. O cara está com 92 anos, já alcançou todas as nações do mundo, não foi só 28, ou 3 ou 4, e o cara está ali com o propósito de alcançar tribos, as aldeias. A gente teve a última reunião com o Loren, ele falando, nós temos que alcançar as ilhas da Oceania. Nós temos que enviar missionários para lá. Eu tenho que ir. É um homem que ele e a Darlene, todos os dias, eles estão viajando. Só falta morar dentro de avião e estão pregando o evangelho, ele e a esposa. Então eu acredito que nós temos que descobrir em Deus o nosso propósito. E como é que eu vou descobrir isso? Ouvindo Deus. O problema é que a gente tem aquela mania de transferir, é a síndrome de Adão. A gente transfere a culpa para o outro, a responsabilidade para o pastor, a responsabilidade para o profeta. Deus pode usar um profeta, mas eu acredito que é mais gostoso quando nós ouvimos do próprio Deus qual é o propósito dele para nossas vidas. E o propósito de Deus, eu acredito que para a igreja, é que faça ele conhecido por onde quer que ele esteja. Diego, todos nós temos um chamado. Sim. Todos nós temos um propósito de Deus para a nossa vida. Você pode ser um pastor. Você sabe que eu sinto falta disso, Diego? Eu, quando me converti, muito cedo, assim, eu entendi isso. Cara, eu quero ser pastor. Sim. Mas eu sinto falta de pessoas, de jovens como nós, chegarem e falar assim, cara, eu não sei porquê, mas eu tenho, aqui na igreja, eu tenho 2 pessoas que caminham muito próximos de mim, que compartilharam comigo. Pô, Rodrigo, eu tenho muita vontade de ser pastor. Eu não tinha, mas agora eu tenho. E eu dou um apoio, eu falo, meu irmão, então você vai ser, mano. Se Deus tiver um chamado na tua vida, eu estou aí para te ajudar, eu quero desenvolver. Mas assim, eu não tenho percebido isso nas pessoas. As pessoas estão muito preocupadas em suprir as suas necessidades, né? É uma questão de medo. Dentro disso que eu estou te falando, cara, dentro disso que a gente está aqui batendo um papo, cara, você é uma pessoa feliz, né, Diego? Sim. Dá para olhar isso assim, eu vejo isso no seu rosto, no rosto da sua esposa, e a gente vê assim, cara, esse cara não é mentira, é verdade, esse cara é Deus purinho na vida dele, né, cara? É muito difícil falar sobre chamado no século XXI, onde as pessoas elas são encorajadas, os jovens, ter o primeiro emprego, ter a faculdade, a graduação, o primeiro emprego, aí ter a sua casa própria. Aí tem as viagens que querem fazer, né? Mas a gente esquece que é o seguinte, Deus ele trabalha com princípios. Eu sempre falo a questão do reino de Deus. O que Deus pede para nós? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho amigos meus que falam, largaram o campo missionário e hoje são infelizes. Eles falam assim para mim, Diego, quando diz que tem um missionário na igreja, eu, mas a minha família, a gente não vai. Porque a gente disse não ao chamado de Deus, por causa que a gente queria... Porque vem essas crises na vida do pastor, do missionário, de você, larga isso tudo, você não tem nada, olha, você não construiu nada. Você nunca vai poder ter uma casa, você nunca vai poder ter um carro, você nunca vai poder... Então a pessoa acaba abandonando aquilo e vai viver um outro mundo. E aí hoje esse meu amigo ele se encontra todo endividado, infeliz, mas a família dele estão ali presos naquele lugar, não consegue fluir em nada. Então, é muito difícil a gente pregar sobre exercer o seu chamado nesse século XXI, que eu tenho que ter, eu tenho que ganhar. As pessoas vão ver Jesus em mim através de quanto eu tenho. É mentira. Eu conheço pessoas que é o contrário, Diego. Pessoas que lutaram para ter muitas coisas. Aí tem. Mas são muito infelizes porque eles pularam aquele princípio do reino de Deus. Isso aí, porque cara. Quando eu busco Jesus... Gente, olha, eu lembro que... Eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu nunca ia ter. Minha lua de mel foi em Dubai.
Aleluia. Entendeu? Uma coisa, eu acho que talvez nem se eu trabalhasse pelo resto da minha vida. Diretamente do Maranhão. Entendeu? Do Maranhão, lá de São José de Ribamar. Então vi uma pessoa e falou assim, ó, Diego, tá aqui, ó. Primeiro, sabe para onde que ia ser? Cara. Ia ser para Itália. Olha isso. Nós ganhamos as passagens, ganhamos 15 dias em um hotel 5 estrelas. Tudo pago, só que minha esposa não conseguiu visto. Aí nós não fomos para Itália. Deixamos toda aquela viagem e aí a gente foi para Dubai. Então, lá do Maranhão, por que acontece essas coisas? Porque é o reino, tu busca em primeiro lugar o reino de Deus. Tu busca em primeiro lugar a justiça. Aleluia. E as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Sem a gente pagar nada, sem gastar nada. Chegamos em Dubai. Minha esposa é um pouco conhecida lá em Dubai, porque ela canta e tal. É mesmo? Ela é um pouco famosinha lá em Dubai. E aí, os fãs dela começaram a mandar no direct, tudo, e-mail. A gente quer sair. E foi justamente um dia que nosso dinheiro estava pouquinho ali e a gente foi convidado para almoçar nos melhores restaurantes de Dubai, nas melhores passear, vamos lá. Então essa questão de buscar o reino de Deus, de buscar a sua justiça, às vezes você tem, mas está infeliz porque você pulou aquela etapa. Em vez de buscar o reino em primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas naturalmente, aquele trabalho do sonho, aquela faculdade do sonho, entendeu? Tudo isso vai ser acrescentado naturalmente. Isso é demais, cara. Isso é demais. Eu falo muito aqui na igreja que Jesus, ele andava com 12 homens. E a gente brinca aqui, né, que crente come muito, né? E assim, 12 homens tomando café, almoço e janta. Eu nunca vi uma crise entre Jesus e os discípulos falando assim, cara, hoje tá brabo, hein? Hoje tá todo mundo com fome, meu irmão. A gente tá com fome. Então assim, a gente vê que Jesus, cara, ele vivia uma vida provida por Deus. Eu não estou aqui dizendo, cara, que nós vamos andar, sabe, viver ostentando, não é isso, não é um ministério de ostentação, não é isso, mas também, cara, Jesus ele supre. Sim. Jesus ele supre, ele cuida de nós. Diego, o papo é muito bom, cara. Eu ficaria aqui, sabe, o dia inteiro falando com você. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 aí, sim. Né? E cara, como eu tenho bebido, como eu tenho sido abençoado nesse momento aqui com você. Ô Diego, eu queria que você falasse pra gente, assim, não bate pronto, assim, eu vou te falar e você me responde, né? Qual foi a maior necessidade que você enfrentou no campo missionário? É a questão financeira, né? A gente tem muita dificuldade, porque a questão, por exemplo, agora muitos missionários estão sofrendo com a alta do dólar. O dólar está 5,80, então tudo indica que o meu aluguel lá ele vai aumentar 3 vezes mais. Então, a financeira é muito difícil para nós. É uma que tira a nossa paz, né? Uma das coisas. Uma outra coisa, qual foi a estratégia mais engraçada, vamos chamar assim, que você já usou para poder alcançar um povo? A gente estava em Matinhos, em Curitiba, foi aqui no Brasil, e nada fluía no impacto de carnaval. E aí nós fomos distribuídos para ouvir Deus. E aí foi quando a minha equipe, nós ouvimos de Deus de criar uma mesa branca e ler a mão das pessoas. E aí a gente fez a tenda, todo mundo se vestiu de branco e tal. E a gente falou, meu Deus, será que vai dar certo tal? E aí a gente foi. E os outros foram com as suas estratégias, né? Quando de repente a gente teve que chamar todo mundo que estava em outros lugares para vir, para parar para ouvir Deus a respeito das pessoas, porque a fila estava gigantesca, as pessoas chorando, as pessoas querendo Jesus, e Deus mostrando isso, mostrando aquilo, pessoas querendo se reconciliar. Então foi uma das mais loucas que eu já vi toda a minha vida. Cara, que legal, cara, que bacana. Esses dias aí uma pessoa me mandou uma mensagem, e uma pessoa que veio aqui na igreja, mas sumiu. E daí ela me mandou uma mensagem e falou assim, olha, cara, eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus e eu quero que você me ajude. Mas eu não fiz nem apelo para ela, né, cara? Você vê que como que Deus está movendo as coisas, Diego. Então, essa estratégia eu nunca tinha ouvido falar. Essa estratégia aí, eu já botei bloco na rua também, já botei um bloco na rua, já fiz roda de samba, já fiz algumas coisas, eu já preguei mesa no ônibus, cara. Cara, essa da mesa branca aí foi sensacional. Agora,
Eu me lembro até desse pastor chamado Barbosa, que ele falou que numa tribo indígena, eles chegaram lá e eles queriam falar que Jesus era o pão da vida, né? Jesus é o pão da vida. E os índios falaram, o índio não sabe o que é pão. E aí ele olhou assim, ele viu uma raiz de aipim. Ele falou assim, olha, Jesus é a mandioca da vida. Aí o índio lá falou assim, que legal. Esse poder, o evangelho, ele é intercultural. E aí Jesus é intercultural. Na Índia, Jesus tem se apresentado para muitas pessoas. Da igreja que eu pastoreio, existem 3 pessoas que a forma que Jesus apareceu para elas foi interessante. Uma era monge budista e ela estava lá dentro do templo adorando os deuses, os budas, e de repente Jesus veio vestido de monge e falou que aquilo tudo era mentira e que ele era a verdade, que ele era o caminho, que ele era a vida. Então, nas tribos indígenas, existem relatos de missionários da Jocum que trabalhando com tradução de Bíblia, e de repente eles trabalhavam com uma tribo que usava só o suquadã, o suruahá, e esse índio veio correndo da mata para essa mulher e falou assim, olha, eu vi Jesus, e ela perguntou como era Jesus. Ele era igualzinho eu, ele não tinha roupa. Ele tinha só tinha roupa, só o suquadã, e ele era todo vestido todo pintado de urucu, de vermelho, e ali ele apresentou para mim e falou que ele era o caminho e a vida. Aleluia. E são muitos relatos, né? Eu mesmo tenho conversado com pessoas que viram Jesus assim lá na Índia, e o próprio Jesus ele tem se apresentado para as pessoas. Meu Deus. Ele, para o índio, ele é o aipim na vida. Para o índio, a palavra de Deus não é a espada de 2 gumes, ele é a flecha que penetra onde o homem não conhece. Então, a gente tem também, esse ano que vem, eu vou estar começando um trabalho de tradução de Bíblia. Eu estudei para isso e eu estou junto com Lore nessa, né, de trabalhar, traduzir a Bíblia para um povo nas montanhas do Himalaia. E a gente vai começar esse processo ano que vem, de traduzir, pelo menos o Evangelho, começar a traduzir o Evangelho de João. Você esteve lá, né? Sim. Quanto tempo você ficou lá no Himalaia? O Himalaia para o Nepal eu ia, que também tem uma parte do Himalaia no Nepal, né? Eu ficava 32 dias, o máximo que eu já fiquei foi 45 dias. Foi o lugar mais louco que você já foi? É loucura porque montanhas, existem os pastores das montanhas, eles caminham dias para chegar numa igrejinha pequenininha e pregar o evangelho, e depois eles vão no sábado naquela, ele já caminha para outra montanha para pregar o evangelho já no domingo, para fazer o culto lá no domingo, e aí existe aí assim a semana toda ele caminhando pelas montanhas. Eu já ouvi relatos na igreja na África, onde pessoas andam 8 horas para chegarem no culto, 8 horas para voltarem. Às vezes as pessoas só têm uma roupa, né? Uma roupa para ir para a igreja. Eu vi uma história de uma irmã que ela queria colocar sua melhor roupa para ir para o culto, e ela ia com a roupa molhada, a roupa secava nessa caminhada e ela voltava e assim vai, né, cara? Igual meu sogro ele tem um evento que ele faz num lugar, minha esposa sabe melhor o lugar, no norte do país, mas ele é bem perseguido esse lugar, é bem perseguido. Então minha esposa estava falando que as pessoas elas caminham 30 quilômetros para ir para esse culto, andando. Alguns vão de bicicleta, outros vão andando. Então, e é um lugar onde os radicais hindus eles chegam lá e incendeiam as casas deles, as igrejas, e batem neles, espancam eles, mas eles ali estão cheios de Deus, eles estão fervendo, queimando por Jesus. Diego, dentro desse nosso bate-pronto aí, já falou sobre o campo missionário, as estratégias, a abordagem mais doida que vocês já fizeram, e qual foi o maior perigo que você já enfrentou, Diego? Olha, o maior perigo foi quando eu estava no monastério budista, no norte da Índia, liderando uma equipe. E essa equipe estava sob a minha responsabilidade, é uma escola de pioneirismo, chamada Operação João. É uma equipe que ela sai para lugares, durante a escola de pioneirismo, ela ouve Deus para saber qual é a rota que ela vai tomar, e a nossa rota seria a Índia e alguns povos que estavam no Himalaia, e depois a gente ia para Bangladesh, Nepal e China. Então era uma rota de 3 meses.
Eram 3 meses de rota. E aí eu peguei essa equipe, a gente foi para um lugar chamado Shimla, uma cidade muito bonita na Índia, mas lá eles são bem radicais, já foi uma colônia inglesa, tem igreja católica, mas não funciona mais, porque é tudo fechado, só vive para ponto turístico. E a gente foi sem dinheiro, sem nada. Peguei esse povo, a gente chegou em Nova Delhi, sem ninguém lá para nos esperar. No meio do caminho, eu encontrei, parando em Doha, um contato, e a pessoa foi me buscar lá em Nova Delhi, ficamos na casa dela, fomos para Shimla. Quando chega lá, a gente ficou no hotel, porque só tinha dinheiro para um dia para ficar nesse hotel. E eu preocupado, eu falei, meu Deus, como eu vou dar morada para esse povo? Esses meninos são novos e nunca mais vão querer ser missionário, vão desistir da vida. E a gente chegava na cidade, o que a gente fazia? Levantava um altar de adoração. Eu via Deus para aquela cidade. E de repente aparece para nós uma figura do Ganesh. Todo mundo viu naquele lugar. E quem não viu sentiu aquela presença e a gente chorava. E ali começou a mover, era um frio, acho mais ou menos de menos 3 graus. E ali a gente já tinha alugado 3 quartos, um para um casal, um para outro casal e um para mim e outro rapaz que era solteiro. De repente a gente dormiu todo mundo no mesmo quarto, porque era tanta opressão. E aí no finalzinho do dia eu falei para eles... Fala que figura é essa? É um elefante. Ele é um elefante, é um deus, é um dos principados da Índia. Ele tem os braços. Só botar Ganesh na internet você vai ver como ele é. É um dos principados. E quando acordamos, eu falei assim, olha, eu vou ali orar e eu vou encontrar um lugar para a gente ficar. E aí eu olhei para a montanha, essa era uma montanha gigantesca no pé do hotel. E eu vi umas bandeiras tibetanas, bandeiras budistas. E eu falei, olha, vamos lá em cima. Eu peguei os meninos, a gente foi. Lá tem um lugar para nós, Deus falou. Quando chegamos lá, eu perguntei para o líder dos monges, eu falei assim, aqui vocês têm hospedagem, quanto custa? Ele falou, temos 3 quartos. E vocês podem ficar aqui e não paga nada, não. A gente dá tudo de graça para vocês. E aí eu falei, tá bom, vamos buscar as mochilas, subimos para o monastério. Ficamos 7 dias lá. E quando chegamos no monastério, a gente perguntou, Deus, o que a gente vai fazer aqui? Ele falou assim, ó, seja eu aqui nesse lugar. Que a gente não podia falar. E o monge, ele é bonzinho, até quando você pisa no calo dele. Pisar no calo dele, ele te dá uns negócios, um sacode lá. Kung Fu, é isso mesmo. E aí a gente, com todo cuidado, depois eles traziam comida na nossa cama, deram um baile de hospitalidade pra gente, não deixaram a gente fazer nada. A gente estava mesmo literalmente como os monges, comer, orar e dormir, aquela coisa lá. E aí que a gente começou a fazer umas pesquisas, que era o nosso papel de fazer pesquisa, ver se tinha igreja, se não tinha igreja nenhuma lá. E aí no último dia eu estava agradecendo a Deus na montanha, pela hospitalidade deles, pelo carro que eles nos emprestaram. Olha. Me deram oferta. Eu pensava assim, tinha uma lojinha no monastério, sem nenhum tostão. Falava, puxa Deus, eu queria tanto tomar uma Coca-Cola com uma batata. E aí vinha um monge e me entregava, me dava assim, pega uma batata, uma Coca-Cola para você. Só eu pensar, e Deus começou a fazer. E aí veio um monge, eu estava orando, veio um monge e falou assim, oi Diego, tudo bem? Felipe, né? Se dou meu nome errado, né? Felipe. Meu nome é Diego Felipe, mas eu sempre em alguns lugares é Felipe que eles me conhecem. Aí o que acontece? Eu peguei e estava lá, ele chegou, Felipe, eu queria saber de você, quem são vocês? Eu falei, não, nós somos uma equipe de antropólogos, nós estudamos antropologia e tal, e a gente está aqui para estudar a cultura, tudo. Ele falou, não, tem uma coisa a mais dentro de vocês, existe algo mais, sabe por quê? Aí eu falei, não, ele falou, existe algo mais dentro de você? Eu falei assim, não, nós somos isso mesmo. E eu falei assim, aí ele falou, não, me diz quem vocês são de verdade. Aí eu falei, meu Deus, esse cara está plantando uma verde para colher uma madura. E aí eu ouvi de Deus, falei assim, fala quem você é. E eu falei, meu Deus, eu estou ouvindo coisas. Aí eu falei, mas mesmo assim, eu falei, vou falar para ele. Eu falei, nós somos missionários. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, nós já deixamos algumas partes da Bíblia espalhada por aí para o povo encontrar e ler e ter um encontro com Jesus. Caraca! A gente está orando por você, já faz um tempo. E falei, né? E aí ele falou assim, sabe por quê? Porque o que acontece? Que Deus falou para nós que quando 5 horas da manhã, era 5, 6 horas, eles levantavam para ter tempo de meditação, que eles tocavam os negócios, Deus mandou a gente se levantar e meditar com eles. E orar e pedir para que o reino de Deus viesse naquele monastério. Aleluia, glória a Deus. E ele falou, sabe o que é? Está um comentário aqui no monastério, que o povo está vendo uma luz através de vocês. E eu vi essa luz também. Aleluia. É luz, brilha muito. E eu vim para cá com 8 anos de idade em busca dessa luz. Eu só vi essa luz através de vocês. Aleluia. Eu quero saber quem é essa luz. E aí tocou o horário da janta. Era a nossa última janta no monastério.
E aí eu falei assim, meu Deus. Aí ele falou, eu falei assim, ó, nós vamos jantar agora. Se você quer saber sobre essa luz, vem no meu quarto que a gente vai estar lá para falar dessa luz para você. Era um monge tibetano. E aí, Tibete é um dos países mais fechados que tem para pregar o evangelho. E aí, quando cheguei, o pessoal, os meus amigos falaram, Diego, o que é que tá nervoso? Eu estava vermelho. Falei, não, é o frio. Ele falou, Diego, o que aconteceu? Eu falei, sabe o que é? Eu falei pro monge que nós somos. Ele falou, Diego, tu é maluco, vão bater na gente, vão... Eu falei, ó, arruma as bolsas, virar Kung Fu, arruma as malas, prepara tudo pra gente ir embora. E aí eles falaram, Diego, tu é maluco? Eu falei, não, ele vai voltar aqui, ele quer saber sobre Jesus. Aí meus amigos, ele vai voltar com um pedaço de madeira, com tudo, e vai expulsar a gente daqui na hora. Eu falei, não, calma. Aí fomos para o quarto. E com medo, né? Quando dá um monge bate. E aí nós compartilhamos nosso testemunho de vida, eu traduzi tudo para ele, e aí ele falou assim, sabe, eu quero Jesus. Que isso, cara. E aquele monge, ele conheceu Jesus naquela noite, ele foi embora no dia seguinte, eu tinha um contato dele, e eu falei assim, ó, vai pra tua vila, volte e prega esse evangelho. Aí eu dei minha Bíblia em tibetano para ele, eu tinha uma parte da Bíblia que tinha sido traduzida só o Novo Testamento, que uma amiga minha que traduziu essa Bíblia deu para mim, e aí eu dei para ele. E ele foi, eu tive um contato com ele até um período, depois eu cortei o contato para ele não ser morto, ou alguém pegar as mensagens. Meu Deus, e cara. aí ele encontrou alguém lá e tá vivendo na vila dele, deve estar pregando o evangelho. Glória foi muito perigoso, foi muito perigoso. Gente, isso aí é fantástico, cara. Isso aí é o evangelho, isso é o poder de Deus. Cada um no seu chamado, cada um no seu desenvolvimento. Cara, que presença de Deus que eu percebo aqui. E que poder de Deus que está sobre a minha vida, sobre a tua vida, para mudar a vida de pessoas. Quantas pessoas não estudam com você, não trabalham com você? Abra a tua boca, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, e seja essa luz, seja esse sal, seja agora. Seja agora. Amém. Cara, infelizmente a gente precisa encerrar aqui esse bate-papo. Meu irmão, eu estou aqui muito feliz, muito agradecido, porque Deus, ele, de fato, ele nos leva e ele une propósitos. Ele não junta apenas pessoas. Diego, para nós fecharmos aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre o casamento, né, cara? Como que você conheceu, em que circunstâncias conheceu a esposa? Eu vi as fotos do seu casamento, coisa linda, sua esposa é uma bênção. O casamento na Índia, se você não sabe, é arranjado, né? As pessoas arranjam casamentos. Então, eu já estava numa idade que as pessoas perguntavam para mim, ó, quantos anos você tem? Eu tenho idade X. Você ainda não casou? Tem algum... O que está acontecendo? E aí eu tenho um casal de amigos meus, ela é brasileira, vive 28 anos na Índia, uma das primeiras jocumeiras brasileiras a chegar na Índia. E ele é indiano. E ele falou, Diego, você precisa casar, cara. Eu falei, arranja uma esposa para mim que eu caso. Brincando com ele. E eu falava para as pessoas que chegavam, eu falava, gente, não brinca através de casamento. Falava assim, arranja uma esposa, um esposo para mim. Não brinca com isso que os indianos levam sério. E meu amigo levou sério. Quando de repente ele me mostrou a foto, falou assim, eu falei, tá bom, fala para ela lá que eu vou casar. Me mostrou. Eu não acredito. E aí o que aconteceu? Um dia ele falou assim, Diego, olha, teu sogro, tua sogra e a tua esposa vai vir jantar. Depois do culto na igreja, a gente vai ter um jantar aqui, vem aqui. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí minha amiga falou, Diego, uma indiana, Diego, você tem que ir. Vai, você não pode deixar de ir. Eu falei, meu Deus do céu. E minha esposa, nesse tempo, ela ficou sabendo também. E ela nem sabia, a mãe dela nem sabia meu nome direito. E ela falou, mãe, como que eu vou casar com uma pessoa que eu nem sei quem é? Eu não vou para esse negócio. E acabou que minha esposa chegou muito atrasada, né? E aí a gente estava já almoçando, né? Eu falei, mano, como é que eu vou sair dessa, cara? Eu não quero casar com alguém que não goste de mim e que eu não goste também. Eu não quero forçar ninguém. Eu vim aqui para levar redenção para essa cultura. Isso não funciona, tal. E aí a gente estava lá jantando tudo. Minha esposa cantou para mim, né? Eles botaram ela para cantar lá e eu fiquei lá olhando. E aí depois ela veio, ela falou assim, eu tentei desafinar de tudo quanto foi jeito, mas não consegui desafinar. Porque ela estava cheia de raiva, ela é brava. E aí ela olhou para mim lá, de repente todo mundo saiu da mesa. E eu olhei para ela e falei, você sabe por que você está aqui, não sabe? Ela falou, eu sei. Falei, pois é, vamos fazer que a gente está conversando. Depois você vai para sua casa, eu vou para minha casa e acabou e resolveu, ninguém se vê mais. Aí lá veio uma amiga me falou assim, troca os celulares, troca os WhatsApp, ela lidera o louvor numa igreja internacional próximo da sua casa, e eu estava indo só em igreja em hindi, eu estava muito cansado, eu queria ouvir uma coisa próxima à minha língua. E aí trocamos.
Aí nisso, ela depois de 3 meses me deu o endereço da igreja dela. Aí a gente começou a ir tal, na igreja, tal, eu comecei a gostar dela, mas só que ela chegou para mim e falou assim: olha, eu não quero ser esposa de pastor. Você pode tentar, eu tinha convidado ela para almoçar, e ela falou assim: eu não quero ser esposa de pastor, porque eu não quero sofrer o que minha mãe sofre até hoje, sendo esposa de pastor. E eu falei: então tá bom, então aqui acabou, a gente não tem nada em comum. E aí eu vim para o Maranhão, minha mãe perguntou: Diego, e aí a menina? Eu falei: mãe, não vai rolar, ela não quer ser esposa de pastor. Minha mãe falou: ela vai ser sua esposa. É essa que vai ser sua esposa. Eu falei: mãe, não tem como. E aí depois de 7 dias que minha mãe estava orando por aquilo, não, antes, 6 dias, no 6º dia, minha esposa me manda uma mensagem. Depois de 3 meses, ela falou assim: eu não sei o que está acontecendo. Quando eu começo a orar, teu nome vem. Quando eu começo a liderar o louvor, a tua foto vem. Tu vem em sonhos. E quando isso acontece para nós, é casamento. Olha, cara. Aí eu falei assim: então vamos orar. A gente orou e a gente entendeu o que era de Deus. E aí eu cheguei, voltei para a Índia em agosto. Quando eu cheguei lá, cheguei para pedir a mão dela em casamento, namoro pro pai. E o pai falou: aqui não existe namoro. Vamos sair daqui agora dessa reunião com a data do noivado e do casamento. E a gente não teve beijo, mão, já na Índia não pode abraçar, não pode fazer carinho no meio da rua, né? E então, o que acontece? A gente, era em agosto, outubro eu noivei, em fevereiro eu casei. Que coisa, cara. E aí a gente está aí até hoje. Glória a Deus. Diego, muito obrigado por ter topado estar que aqui no isso, Simples prazer. Talk. Para você que está em casa, nos assistindo, olha, deixa o Senhor falar com você. Amém. Deixe Deus falar ao seu coração a vontade dele. Algo que, se eu pudesse resumir aqui tudo que foi falado, eu definiria esse Simples Talk no seguinte: a verdadeira paz, alegria, provisão, proteção, sabe, a satisfação da vida está em um lugar, que não é um lugar geográfico, mas é uma pessoa, é Deus, a presença de Deus. Diego, muito obrigado, fui muito edificado, eu tenho certeza que nós vamos edificar e nós vamos revolucionar, nós vamos colocar esse mundo de cabeça para cima em nome de Jesus. E eu queria te fazer uma proposta para a gente poder orar por esses países perseguidos e pelos missionários que estão no campo. Vamos fazer um período aqui, vamos levantar uma oração aqui, amém? Você pode orar e eu vou concordar com você. Ó Deus, nós te damos graças, Senhor, por Pai. tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Ó Deus, obrigado porque homens e mulheres ao redor do mundo, eles abriram mão de tudo. Aleluia. Deixaram de viver seus sonhos para que outras pessoas pudessem realizar os sonhos dela. Ó Deus, eu quero orar por esses missionários, por esses pastores que abriram mão, talvez, de uma carreira maravilhosa, de um trabalho excelente que ele tinha, de um sonho que ele tinha. Amém, Senhor. Para que outras pessoas pudessem viver os seus sonhos. Senhor. Deus, eu quero pedir que nesse momento de pandemia, nesse momento que muitos têm sido esquecidos, Deus, no campo, Deus, que o Senhor possa continuar sendo a provisão deles, assim como tem sido para mim e para minha esposa. Ó Deus, que o Senhor continue afirmando o seu chamado. Muitos, Senhor, estão presos na sua casa sem poder sair, até mesmo, Senhor, para comprar, Deus, algo, Senhor, até mesmo para ir no banco, talvez, sacar um dinheiro, porque não podem, Deus. Eu peço que o Senhor continue, Deus, sendo a provisão deles, Senhor, usando quem o Senhor quiser para estar sendo o suporte, o sustento deles, e que desse tempo difícil eles possam sair mais forte, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela Índia, eu oro ali pelo Nepal, pela China, Senhor, por Sri Lanka, Deus, ó Deus, pelos países da janela 10x40, Deus. Eu peço, Senhor, não que o Senhor pare a perseguição, mas que o Senhor fortaleça os teus filhos, porque foi isso que um cristão perseguido falou para mim. Diego, não ora para que a perseguição ela seja cessada, mas oram para que o Senhor ele nos fortaleça e fortaleça os nossos joelhos e nos dê força para enfrentar a perseguição, porque essa perseguição ela tem nos ajudado a conhecer Jesus, Pai. Ó Pai, obrigado, porque diante de toda tribulação, diante de toda perseguição, nós temos te conhecido, nós temos sabido quem o Senhor é. Aleluia. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado que é um privilégio
servir ao Senhor em qualquer lugar. Amém. Ó Deus, eu oro por essas nações, eu oro pelas nações da terra, e nós te pedimos mesmo que o teu reino, que o teu governo, que a presença do Senhor inunde esses lugares, Senhor, e que essas pessoas tenham um encontro contigo, e que o Senhor continue se apresentando para elas, assim como o Senhor tem se apresentado nas montanhas do Himalaia, assim como o Senhor tem se apresentado na China, assim como o Senhor tem se apresentado no Nepal, no Tibete, ó Deus, nas tribos indígenas como grande cacique, ó Deus, entre os hindus como grande sacerdote, como todo-poderoso, que o Senhor continue se apresentando para o teu povo, Senhor, que o Senhor continue chamando aqueles que são teu, Deus, em nome de Jesus, Pai. E eu peço que o Senhor gere em nós um coração, Senhor, um coração contrito. Gera em nós o ouvir a tua voz, o saber que o Senhor é, Deus, porque nós só vamos saber e conhecer o teu propósito para as nossas vidas através do ouvir a tua voz, Deus. Em nome de Jesus, por fé nós te agradecemos pela provisão que o Senhor já tem sido liberado sobre o teu povo, Senhor, pelos milagres que o Senhor tem liberado, Deus, em nome de Jesus. É que nós te agradecemos, amém, Deus, amém. É isso aí, gente. Foi maravilhoso. Deus abençoe a sua vida e que o Senhor possa despertar no seu coração um chamado missionário. Talvez você vai ter no seu coração um fogo queimando para você sair, ou talvez seja para ficar, mas para ficar de maneira diferente, para ser Jesus para alguém, na escola, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar, no clube, no esporte, porque a vontade de Deus é essa, que nós sejamos relevantes, que nós sejamos pessoas influenciadoras. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, te amo em Cristo Jesus. Tchau, tchau.